Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa aulinha de física. Hoje a gente vai dar continuidade aí à nossa matéria. Nas nossas aulas passadas, a gente estudou a introdução ali, os conceitos básicos de eletricidade, né? O que é eletricidade, o que é uma carga elétrica, o que é um campo elétrico. E nas nossas últimas aulas a gente estudou os diferentes processos de eletrização. Então a gente viu lá que os corpos eles podem ser eletrizados por contato, podem ser eletrizados por atrito, ou podem ser eletrizados pelo processo de indução eletromagnética, de indução elétrica. E aí agora a gente vai continuar aqui estudando um pouquinho sobre a corrente elétrica. Então deixa eu projetar aqui os meus slides para vocês, que a gente vai acompanhar por aqui, ó. Vamos lá. Botar aqui na tela cheia. Pronto, todo mundo está conseguindo ver os slides aí. Como eu tinha dito, a gente vai falar hoje sobre corrente elétrica, certo? A ideia, gente, é que a corrente elétrica ela acontece quando a gente tem um campo elétrico dentro de um condutor. O campo elétrico ele faz com que você tenha uma movimentação de elétrons, né? Isso acontece justamente por causa de uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades ali, entre os dois pontos daquele condutor. Essa diferença de potencial elétrico, esse desnível de energia entre os dois pontos é o que a gente chama de tensão elétrica, que é popularmente, né, chamado de voltagem. Então, o que é a voltagem de um determinado, a voltagem aplicada em um determinado condutor? Ela representa a diferença entre o potencial elétrico em um ponto e o potencial elétrico em outro. Isso faz com que eu tenha mais elétrons em um lugar, menos elétrons no outro. Os elétrons que estão em excesso aqui, eles caminhem para o outro lado. Beleza? A lógica aqui é essa. É aquilo que a gente comentou sempre, que a gente inclusive falou sobre isso na aula passada. O movimento das cargas elétricas ele sempre vai dos corpos que estão eletrizados negativamente para os corpos positivos, porque os elétrons é que se deslocam, os prótons nunca se deslocam, certo? Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma pilha, uma bateria, que tem ó, o polo positivo e o polo negativo dela, ok? Aqui, esse polo aqui, ele está com mais elétrons. Então, o que vai acontecer? Ó, esses elétrons vão ser transmitidos pelo fio. Olha eles aqui, ó, aqui deu um zoom no fio e seguem em frente até chegar no outro lado, no polo positivo, ok? Então, isso aqui, ó, esse movimento de elétrons aqui é o que a gente chama de corrente elétrica, beleza? E aí a gente pode calcular a carga que passa por uma corrente elétrica. A carga, gente, ela é baseada no que a gente chama de carga elementar. A gente falou sobre isso lá nas nossas primeiras aulas, quando a gente estava falando sobre o elétron propriamente dito, sobre o que era a eletricidade, sobre o que era o elétron. A carga elementar ela indica exatamente qual a quantidade de carga elétrica que um elétron tem. Então, a carga elementar de um elétron é menos 1,6, com certeza é negativo, né, gente? Porque o elétron tem carga negativa, vezes 10 elevado a menos 16. Ou seja, 16 casas depois da vírgula, ok? Então, a carga de um elétron é realmente uma parada muito pequena. Ó. Eu estou falando de 0,00000000000000016 coulombs, ok? Então é muito pequenininha a carga de um elétron, só que a gente tem milhões de elétrons passando ali, formando a carga elétrica. Milhões, bilhões, trilhões, ok? Então, como que eu faço para calcular essa carga elétrica? Eu pego a carga de um elétron,
E eu multiplico pela quantidade de elétrons que está passando por uma determinada secção do fio. Ok? Então aqui, ó, eu fiz um corte aqui no fio, só para ver aqui exatamente esse local. Eu vejo quantos elétrons estão passando aqui ao mesmo tempo. Ah, tantos. Eu vou pegar essa quantidade e multiplicar pelo valor de um elétron. É bem óbvio até se a gente para pensar. Eu quero saber a carga total. Eu vejo quantos estão passando, multiplico por quanto que vale cada um deles. Beleza? É importante lembrar que, quando eu estou falando de multiplicar pelo número de elétrons, esse número sempre vai ser um número inteiro, né? Porque eu estou falando de quantidade de elétrons, não tem como passar meio elétron. Eu estou passando 2, ou estou passando 1, ou não estou passando nenhum, ou estou passando 1 milhão. Ok? Beleza? Intensidade da corrente elétrica, galera. Isso aqui é muito importante. Essa grandeza aqui, ó, a intensidade da corrente elétrica, é uma grandeza que a gente vai usar bastante nos nossos estudos, ok? Ela representa o quê, gente? Ela representa a quantidade de carga elétrica e o tempo em que essa carga elétrica demora para passar pelo condutor. A lógica aqui é essa. Então, eu posso ter uma carga elétrica muito grande, ok? E que vai muito rápido, então ela vai com muita intensidade, ou eu posso ter a mesma carga elétrica, mas ela demorando muito para poder percorrer o condutor. E aí eu digo que essa carga elétrica tem uma intensidade menor, ok? Então, se eu quero calcular a intensidade, é só eu pegar a carga elétrica, que a gente calculou aqui, ó, no slide passado, né? Número de elétrons que percorre ali o condutor, multiplicado pela carga de cada elétron. Eu pego esse valor e divido pelo tempo que eu demoro para poder fazer essa travessia. Ok? O que é importante, gente? É uma coisa que eu sempre fico em cima de vocês, sempre falei com vocês lá, desde o ensino fundamental. Unidade de medida. Ó, carga elétrica a gente mede em coulomb. Tempo a gente mede em segundo. Então, a intensidade é medida em coulomb por segundo. A cada segundo passam tantos coulomb ali de carga elétrica. Isso me dá a intensidade. A unidade que a gente utiliza no sistema internacional é o ampere, a letrinha A aqui, ó, que é justamente uma medida de coulomb por segundo. Beleza? Então, quando eu digo lá que eu tenho uma carga elétrica de 10 amperes, eu estou dizendo o quê? Que a cada segundo passam 10 coulombs de energia elétrica naquele condutor. Ok? Aqui a gente tem, ó, uma listinha de submúltiplos, porque é muito comum a gente ver essas medidas aqui em submúltiplo. É muito comum a gente ver, por exemplo, miliampere ou microampere mesmo, dependendo da carga elétrica. Como eu disse antes, ó, aqui a gente está esse Q, a gente está falando de um valor que é muito pequenininho, ó. É 10 elevado a menos 16. Então, dependendo da quantidade de elétrons, esse valor vai ser realmente pequeno. Então, é muito comum a gente usar submúltiplos do ampere aqui, ó. Principalmente o miliampere e o microampere, mas pode ter outros também. Ok? Uma coisa interessante, importante, eu cheguei a comentar sobre isso com vocês em sala de aula, agora é hora da gente oficializar esse aprendizado. É a maneira com que a gente representa o sentido da corrente elétrica. Por quê? Porque vocês sabem, vocês já aprenderam lindamente, que a corrente elétrica ela é um deslocamento de elétrons. E os elétrons, eles sempre vão do polo negativo para o polo positivo. Porém, quando começou o estudo ali da corrente elétrica, do funcionamento da corrente elétrica, as pessoas não tinham muita noção disso, de como que funcionavam essas partículas, né? As partículas aí subatômicas. E o que acontece? Convencionou-se, se tornou comum na ciência, representar a corrente elétrica se movimentando do polo positivo para o polo negativo, mesmo não sendo esse o movimento real dos elétrons. Então é meio bizarro, porque a gente sabe que o que os elétrons fazem é isso aqui, ó, do negativo para o positivo. Mas toda vez que você vê um desenho de um
de um circuito elétrico, você sempre vai ver a representação da corrente elétrica como indo do positivo pro negativo. E é essa representação de positivo para negativo que a gente utiliza, inclusive, quando a gente for fazer as nossas operações envolvendo o circuito elétrico, quando a gente for analisar os resistores, essas coisas todas. A gente vai ver isso na nossa próxima aula, inclusive. Então é importante o quê? Toda vez que a gente representar um circuito, a gente lembrar que esse circuito ele sempre vai ter a representação da corrente elétrica indo do positivo pro negativo. Apesar de sabermos que os elétrons vão sempre do negativo pro positivo. Ok? Para finalizar aqui, a gente vai falar rapidinho sobre a noção de resistência elétrica, outra noção que a gente também já viu em sala de aula, e agora a gente vai oficializar isso aqui, né? O que é resistência elétrica, gente? A resistência elétrica, ela é a capacidade que um determinado material tem de resistir à passagem da corrente elétrica. É como se fosse, gente, como se fosse o atrito do ar, quando a gente está falando de cinemática, se vocês lembrarem lá do primeiro ano, que quando você corre, você tem um determinado atrito com o ar que atrapalha o seu movimento. A resistência elétrica é como se fosse esse atrito com os elétrons, ok? Então, por exemplo, eu estou andando de moto, num exemplo hipotético, porque ninguém aqui vai fazer isso, coisa muito feia. Mas digamos que, hipoteticamente, eu estivesse andando de moto sem capacete. Ok? Não pode fazer isso, hein, gente? O vento na minha cara ia empurrar o meu rosto para trás. A lógica é essa. Eu estou andando sem capacete, eu estou sendo jogado para trás, o vento vem no meu olho, não sei o quê. Esse atrito, essa resistência que o ar faz quando eu estou fazendo um movimento, é o que acontece nos condutores com a resistência elétrica. A resistência elétrica atrapalha a passagem da corrente elétrica. Ok? E aí o que é interessante, gente? Esse atrapalhar a passagem da corrente elétrica faz com que o atrito, né, da corrente elétrica sendo atrapalhada, sendo impedido de passar, faz com que aquele material se aqueça. É isso que a gente chama de efeito Joule. O efeito Joule é o quê? É esse aquecimento que acontece no condutor por causa da resistência dele à passagem da corrente elétrica. Então é por isso que os fios às vezes esquentam quando está passando muita corrente elétrica neles. Porque a resistência natural ali, mesmo que o fio seja um excelente condutor, a resistência que ele tem, porque todo material tem um pouquinho de resistência, certo? O material sem resistência nenhum, que seja um condutor perfeito, ele não existe no mundo real. Então essa resistência faz com que aquele condutor se aqueça, ok? Então o que acontece é que o resistor, que é o material que a gente utiliza justamente para poder causar essa resistência elétrica, ele faz o quê? Ele transforma energia elétrica em calor, em energia térmica. É isso que acontece, por exemplo, nos nossos chuveiros elétricos. O que é um chuveiro elétrico? É um aparelho que transforma a eletricidade em calor. Como? Ele tem um resistor ali, certo? Que a gente vai ver, inclusive, no próximo slide. E quando a corrente elétrica passa por ele, esse resistor, ele tenta impedir a passagem da corrente elétrica, a corrente elétrica passa fazendo muita força ali, e esse atrito, estou fazendo aspas aqui, esse atrito entre a corrente elétrica e o material que compõe ali o próprio resistor, faz com que aquele sistema aqueça, fique muito quente, e quando a água passa por ali, a água se aquece e cai quentinha na gente. Ok? É a mesma coisa que acontece também no ferro de passar roupa. O que acontece no ferro de passar roupa? Você tem um resistor ali dentro, a corrente elétrica passa, passa pelo resistor, a resistência que esse resistor faz à passagem da corrente elétrica esquenta o resistor, esquenta a placa de metal e o nosso ferro esquenta ali para a gente poder usar. Ok? Importante, unidade de medida no sistema internacional é o ohm, representado aqui pela letra ômega, ômega maiúscula. Ok? Beleza? Então, a resistência
é medida em ohm, que é a letra ômega maiúscula aqui. Os resistores, gente, eles aparecem de duas maneiras diferentes. Existem os resistores de fio, que aqui, ó, é o exemplo que eu comentei do resistor ali do chuveiro. Isso aqui é um resistor de chuveiro, ó. Fica ali dentro do chuveiro, a corrente elétrica passa, aquece ele, a água passa aqui, esquenta e cai na nossa cabeça. Ok? E existe também os resistores de carvão, que é um bastãozinho de carvão, e eles ajudam a resistir, a fazer, né, a resistividade ali. Os carvões, carvões deve ser. Eles são materiais que resistem bem à passagem da corrente elétrica também. Eles têm essa simbologia aqui de fitinhas, ó, que representa o valor da resistência elétrica. Tem algumas tabelinhas na internet que mostram direitinho. De acordo com a cor da fitinha, você consegue saber o quanto de resistência que aquele resistor tem, entendeu? São 4 faixas, e aí, de acordo com as cores e com a posição dessas faixas, você descobre qual é o valor da resistividade, né, o quanto de resistência aquele resistor tem. Ok? E isso aqui, ó, é a maneira que eu represento quando eu estiver desenhando um circuito elétrico. Se eu desenho um circuito elétricozinho, eu vou colocar um resistor ali, eu coloco ou com esse símbolozinho aqui, ó, desse raiozinho, ou eu coloco um retângulozinho representando o resistor. A gente coloca esses símbolos e coloca o valor da resistência em cima ali, ó. A resistência é 10 ohms. Aí eu coloco em cima aqui 10 ohms. Beleza? Última grandeza que a gente vai ver na nossa aula de hoje é a resistividade. O que é a resistividade, gente? É, como eu disse antes, é uma medida do quanto que o material resiste bem à passagem de corrente elétrica, ok? Então, ó, eu comentei aqui, ó, que o carvão ele funciona bem como resistor porque ele tem uma boa resistividade, né? Então, a resistividade é justamente uma característica do material. Isso é importante, tá, gente? A resistividade ela não é uma característica do objeto. A resistência é uma característica do objeto. A resistividade é uma característica do material que compõe o objeto, da substância. Ok? Então, a resistividade ela é uma medida do quanto que aquele material resiste bem à passagem da corrente elétrica. Ou, analisando de outra forma, uma medida do quanto que aquele material consegue transformar energia elétrica em calor através do efeito Joule. Então, isso é legal também. Materiais que têm muita resistividade acabam tendo um bom efeito Joule, criando um bom efeito Joule, conduzindo, transformando bastante energia elétrica em calor, ok? A resistividade, ela é representada aqui, ó, pelo Rho, a letra grega Rho, que é esse Pzinho meio estilizado aqui, meio frescurento, ok? E a resistividade, ela é aplicada aqui, ó, na maneira que eu tenho de calcular a resistência elétrica, ó, de um determinado objeto, de um determinado material. Então, a resistividade ela é o quê? Ela é a constante de proporcionalidade da resistência elétrica. Eu sei que a resistência elétrica ela sempre é diretamente proporcional ao tamanho do meu resistor. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, um resistorzinho de carvão, bonitinho. Se ele é maior, ó, eu tenho mais resistência, ok? Se esse pedacinho aqui, ó, de carvão, ele for mais longo, eu tenho mais resistência. Ele é diretamente proporcional a esse comprimento. Por outro lado, ele é inversamente proporcional à área da secção, ou seja, à largura do objeto, do resistor. Então, ó, quanto mais gordinho ele for aqui, ó, menor a resistência. Ok? Beleza?
Então, ó, quanto mais longo, maior a resistência. Quanto mais gordinho ele for aqui, menor a resistência. A resistência ela é o quê? Largura, comprimento, né? Quer dizer, L de comprimento, né? Comprimento dividido pela área. E aí, isso aqui é proporcional à resistência. O que eu faço para encontrar o valor final da resistência é multiplicar pela resistividade do material. Ou seja, se fosse o contrário, se eu quisesse calcular a resistividade, era só eu pegar o quê? Ó? Resistividade é igual a resistência vezes a área dividido pelo comprimento. Era só inverter. Ó, o que está dividindo eu troco de lado multiplicando. O que está multiplicando eu troco de lado dividindo. Ok? Inclusive é assim que eu descubro ó, a unidade de medida de resistividade. Ó. Ômega, ok? Aqui eu tenho metro quadrado, aqui eu tenho metro. Corto metro quadrado com metro, fica só metro. Ômega, passei a área multiplicando, vezes metro. Unidade de medida de resistividade é ômega metro. Ok? Beleza? Então, a resistência ela é uma medida do quanto que um determinado objeto resiste à passagem da corrente elétrica, aquele objeto. A resistividade é uma medida do quanto que o determinado material resiste à passagem da corrente elétrica. E se eu sei a resistividade, eu posso calcular a corrente usando essa fórmula aqui. Ó. A resistência é igual a resistividade vezes comprimento dividido pela área, ok? Deixa eu corrigir aqui o que eu falei. Se eu souber a resistividade, eu tenho como calcular a resistência. Eu falei corrente, né? Se eu souber a resistividade, eu tenho como calcular a resistência aplicando essa fórmula aqui, que é resistência igual a resistividade vezes comprimento dividido por área. Beleza? É isso, bonitos. É isso. Já concluímos nossa primeira parte do nosso estudo aqui de eletrodinâmica, ok? Como eu disse para vocês, bem curtinho, bem tranquilo, não tem muito segredo. O que a gente tem que fazer agora? Eu vou mandar para vocês ali no Classroom a nossa lista de exercícios, vou mandar os slides também. Vejam os slides, revejam o vídeo com calma. Não tem segredo, não precisa de copiar, não precisa de imprimir. Os slides vão estar com vocês. Acompanhem pelos slides, acompanhem pelos vídeos, façam os exercícios com bastante tranquilidade. Na nossa próxima aula, a gente vem aqui de novo para poder corrigir os exercícios. Beleza? É isso, galera. Fico aguardando aí as dúvidas de vocês lá no fórum. Qualquer dúvida podem mandar, não deixe de mandar, não guardem as dúvidas para vocês. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.